E vamos começar com o nosso primeiro convidado, que eu já disse que é ilustre, né? Gente, nós conhecemos ele como político, mas poucos o conhecem como médico, como ser humano. Eu costumo dizer aqui que eu tenho uma gratidão enorme por todos os médicos que atenderam ao chamado, porque ser médico é vocação de entrega, né? E ele tem feito a diferença no Hospital das Clínicas, usando a intervenção da dor através do uso da acupuntura e muito mais. Hoje, a gente tem a grata satisfação em receber, como eu já anunciei, o anestesiologista e acupunturista, Dr. Geraldo Alckmin. Seja muito bem-vindo. Para mim é realmente uma honra. Você sabe que a gente já se encontrou outras vezes e eu realmente gosto e fico muito contente com o seu trabalho e com o legado que você deixou para o nosso estado, viu? Obrigado, Cláudia. A satisfação é toda minha de estar aqui no Vida Melhor. Obrigada, doutor. Vou te convidar para sentar aqui, eu sento desse ladinho, para a gente conversar um pouco. Agora, a nossa produção, quando soube que o senhor viria para cá e que a gente ia conversar um pouquinho sobre acupuntura, preparou um VTzinho falando de acupuntura. Vamos assistir juntos? Claro. Depois a gente continua o nosso bate-papo, porque eu tenho muita coisa para conversar com o Dr. Geraldo Alckmin. Vamos lá, vamos assistir. Acupuntura é uma técnica milenar que integra o grande tesouro da medicina tradicional chinesa. Tem uma história há mais de 2.000 anos. É um método terapêutico que consiste na punção com pequenas e sólidas agulhas em pontos específicos do corpo. Nessa terapia, os instrumentos utilizados são simples, econômicos e de fácil domínio, seguros e sem efeitos colaterais. No período inicial do tratamento pela acupuntura, os antepassados chineses curavam as enfermidades com agulhas de pedra. Hoje em dia, as agulhas são de aço inoxidável, muito finas e de fácil manejo. O calibre das agulhas são comparáveis ao do fio de cabelo humano. Assim, não há por que ter medo das agulhas. Desde 1975, a pedido da Organização Mundial da Saúde, foram criados cursos de formação de acupuntura e, em dezembro de 1979, a OMS tomou a decisão de indicar o tratamento com acupuntura para mais de 43 tipos de doenças. Muito interessante, né? Algo tão antigo e tão presente e importante. Quer dizer que hoje eu vou chamar de você. Claro, tá? claro. Porque está muito jovem. Você está se dedicando à acupuntura como anestesiologista para a intervenção da dor, é isso? A minha formação, eu fiz anestesia 2 anos no Hospital do Servidor Público Estadual. Depois, em Pindamonhangaba, minha cidade natal, fiz anestesia, fiz mais de 2.000 anestesias para cirurgia na Santa Casa de Misericórdia e no Hospital Pindamonhangaba. Hoje se chama Hospital 10 de Julho, é um hospital da Unimed, lá tem 2 hospitais. Depois me afastei durante um longo tempo, porque acabei me dedicando full time aí à atividade pública. Voltando, eu sou um grande admirador da acupuntura como paciente. Durante mais de 20 anos eu me medicava com acupuntura, com o professor Joe L. Dia. E aí resolvi fazer o curso de 2 anos na Faculdade de Medicina da USP. Então estou terminando agora em dezembro, termina o curso, é na Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, e toda quinta-feira tem ambulatório. Então você tem a aula teórica e tem também o ambulatório. Então lá é um ambulatório grande, atende muitos pacientes do SUS e com bom resultado. E o filme mostrou bem, quer dizer, é uma técnica milenar, né? E que às vezes evita, você tem muito paciente, a gente chama de polifarmácia, toma 7 remédios por dia, 6 remédios, muitos com efeitos colaterais, então você às vezes consegue bons resultados. E promoção da saúde. A medicina chinesa, Cláudia, ela diz que o envelhecimento é normal, isso não é doença, envelhecimento é normal, a doença é desequilíbrio. Então, se você mantiver a pessoa yin e yang, né, equilibrada, ela vai ter mais saúde e vai adoecer menos. E, claro, trata doenças.
Então, gente, que coisa boa. bom Não à resultado. toa eu olho para o doutor Geraldo Alckmin, para a dona Lu, né? E eu tenho, assim, muita admiração. Vocês são inspiradores, porque são muito jovens, muito Obrigado, ativos. Cláudia. A gente mora no mesmo bairro, várias vezes eu vejo caminhando por ali. E aí é que a gente entende, né? Que nada é por acaso. Eu gostei do que a gente acabou de ouvir agora. Quer dizer, envelhecer faz parte, mas se você busca qualidade de vida, você envelhece bem, envelhece com saúde, porque adoecer não faz parte disso tudo. Você falou um pouquinho do seu trabalho e do curso, e falou rapidamente de SUS. Eu falei quando te recebi sobre o seu legado, que para mim é muito importante. Eu vivo em São Paulo há 30 anos. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas vivo em São Paulo há 30 anos. E eu fico muito contente de ver esse legado, não só na saúde, mas na parte da segurança, da educação. Mas na saúde, então, a gente só pode agradecer, né? Porque foram muitas iniciativas, muitos hospitais, o próprio SUS, né? Que veio aí com uma contribuição tão especial, diferente. Isso é um fato importante, Cláudia, para o telespectador. A Constituição de 1988, ela estabeleceu a chamada Seguridade Social. Então, a Seguridade Social é formada por 3 pilares. Um pilar é a Previdência. Então, as pessoas trabalham e têm direito a se aposentar. E ela é contributiva. Então, a pessoa contribui para o INSS ou contribui para o sistema público e vai se aposentar. A assistência social não é contributiva, não precisa pagar, mas é só para aquele que a lei determina. Então, os idosos que não têm renda, as pessoas com deficiência recebem um salário do governo. E a saúde é o terceiro tripé. Não precisa pagar, porque você já paga os impostos, então ela é gratuita, não precisa pagar nada. Basta estar em território nacional, então os 212 milhões de brasileiros têm direito, é universal, é para todos, equidade, não tem um no apartamento, outro na enfermaria, é igual, e ela é integral, vai da vacina de graça até o transplante de órgãos. Então é uma conquista da população brasileira, que está fazendo a diferença agora nesses tempos de pandemia do Covid. E ainda bem que está fazendo a diferença, a gente sabe que está mesmo. Você falou de vacina, eu fiquei com uma curiosidade. Como é que, já que você está mais perto disso tudo, não só como uma figura pública, né, como alguém que trabalhou esse tempo todo por todos os cidadãos, mas também como médico, como é que está a chegada da vacina? A gente pode ter expectativa mesmo? Olha, Cláudia, eu estou otimista, porque geralmente as vacinas, o tempo para você produzir uma vacina é muito longo, mas houve um esforço mundial das academias, dos institutos, das universidades, da iniciativa privada para correr para ter uma vacina mais rápida, porque vírus novo, você tem que fazer uma vacina para aquele vírus. Então o vírus chama SARS-CoV-2 e a doença Covid, né? Coronavirus Disease. Então, todo mundo correndo para ter a vacina. Eu acho que está indo bem, nós poderemos tê-la ainda até o final deste ano ou no começo do ano que vem. Como é que você produz uma vacina? Você pega a proteína do vírus, pode ser vírus morto, pode ser vírus atenuado, e você gera um anticorpo. E aí você injeta na pessoa e ela fica imunizada. Então, você tem geralmente 3 fases. A primeira fase em laboratório, a segunda fase em animais e a terceira fase nas pessoas. Já tem várias vacinas na última fase, na terceira fase, que é testar nas pessoas. Então, você pega, vamos dizer, 5.000 pessoas. Geralmente estão em contato com o vírus. Médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, motorista da ambulância, atendente do hospital, quem está em contato com o vírus. Metade é vacinada, a outra metade não é. Ninguém sabe quem tomou a vacina e quem não tomou. E aí você vê o resultado. Olha, quem não tomou teve mais doença, quem tomou não teve a doença. E quais os efeitos colaterais. Então eu acho que precisa ter muita segurança, mas acho que nós estamos na fase aí final para ter vários tipos de vacina e ela ter um bom resultado, se Deus quiser. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que a população toda tem curiosidade. Se a vacina chegar de fato e for liberada, ela
é segura? Ela só vai ser liberada se ela for segura? Cláudia, essa é uma condição essencial. Se ela não for segura, ela não vai ser liberada. Por isso que demora e por isso que tem tanto teste. Por isso que demora e por isso que tem tanto teste. Para você ter duas certezas. Uma, de que ela é segura. Quer dizer, você vai injetar um produto que está provado que tem segurança. E o segundo, eficácia. E que ela realmente é eficaz. Você encontrando com o vírus, você estará imunizado. Então, eu diria que isso tudo mostra a importância da ciência. E veja que essas coisas vão se repetir. Olha, quem está nos assistindo, 2002, SARS, só que foi limitada à Ásia, mas coronavírus. 2008, 2009, outro vírus, pandemia, H1N1. 2012, MERS, coronavírus, só que Oriente Médio. 2015, Ebola, vírus, só que mais na África. E 2019, SARS-CoV-2. Aí você pegou os 5 continentes. A transmissibilidade foi enorme. Mas, no caso do Brasil, a curva é de queda. Então, precisa ter cuidado, evitar aglomeração, utilizar máscara, higiene, mas, graças a Deus, estamos em processo de redução. Eu fico muito contente de ver que a gente está num processo de queda, mas também de ver que a ciência ela está entendendo cada vez melhor o que é essa doença, né? E os médicos estão cada vez mais tranquilos em tratar os sintomas da doença. Isso para a gente é uma tranquilidade muito grande. Agora, como você estava dizendo, a gente está aí vindo numa onda de vírus e de doenças novas. A gente precisa estar bem, com a imunidade alta. Como é que a gente consegue isso? Essa é uma questão importante, Cláudia, porque às vezes eu fiz medicina e a gente fica 24 horas, 6 anos de estudo, mais 2 anos, hoje são 3 anos de residência médica, mais doutorado, mais pós-doc, e é doença, 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 quando nós devemos também promover saúde. Promover saúde. Porque a maioria das doenças a gente contrai por maus hábitos. Maus hábitos. Então, se a gente promover saúde, as pessoas vão adoecer menos, elas vão envelhecer, o que é normal, né? Isso não é doença. E graças a Deus nós estamos vivendo mais. Olha que notícia boa. Em 1945, no Brasil, a expectativa de vida era de 45 anos de idade. Hoje é 75. Quem passa dos 65 anos, mulher é 80 anos, a expectativa de vida no Brasil. Expectativa de vida média. A média. Para quem passa dos 65 é 77 anos. Porque, infelizmente, morre muito jovem, fim de semana. É a chamada vulnerabilidade juvenil. Então, acidente de carro, moto, tiro, violência. Então, você passando a vulnerabilidade juvenil, você estica mais. E crescente, graças a Deus. Mas pensando na imunidade, tem algo que a gente possa fazer para ficar melhor? A gente fala muito de qualidade de vida. Hoje existem médicos até que falam dos pilares da saúde. Existe isso? Tem como a gente ficar mais blindado e evitar essas doenças oportunistas? Olha, existe, Cláudia, um trabalho de um já falecido, um grande médico francês, professor Schreber, que depois foi para os Estados Unidos, fez cadeira acadêmica nos Estados Unidos, cujo trabalho chama curar. Então, curar. Então, o organismo tem um instinto para a cura. Essa é a tese dele. Você tem um instinto para a cura. Como é que você pode evitar, por exemplo, estresse, ansiedade e depressão? Claro que os casos de depressão grave, você precisa ter acompanhamento psiquiátrico e, às vezes, tem que tomar remédio. E os medicamentos são muito eficazes. Eficazes, não deve evitar de tomar remédio. Eles têm uma eficácia muito boa. Agora, você pode melhorar a sua saúde mental
com bons hábitos. Então, a primeira dica... Não fala ainda. Vamos falar de saúde mental daqui a 2 minutos? Tá bom, ok. Porque saúde mental é um assunto que eu quero até chamar a atenção e quero te convidar para ligar pro amigo, mandar mensagem. Esse é o tempo, tá? Para você falar, põe na Rede Vida, pra gente vai falar de saúde mental. Tem muita gente, infelizmente, com problemas mesmo de ordem mental por conta da pandemia, né? Muita gente estressada, muita gente amedrontada, muita gente deprimida. Então a gente volta para falar sobre isso já já com mais ênfase. Segura aí, porque a gente está conversando com o Dr. Geraldo Alckmin, estresse, ansiedade e depressão. O brasileiro era tido como o povo mais feliz do mundo. Agora tá ficando ali, ó, no ranking lá em cima com depressão. Como é que é isso, hein? Então, e Cláudia, o Brasil é conhecido como o país do sol, né? O país tropical. E, de repente, todo mundo ficou com medo de sol. E o sol é necessário. Então, a primeira dica é a aurora matinal. Acorde de manhã, abra janela, cortina, deixa o sol entrar. Essa luz artificial, ela faz mal. Nós precisamos da luz natural, da energia da luz, especialmente da manhã. Então, acordar cedo faz bem para a saúde. Olhar para o sol, caminhar nos primeiros raios do sol da manhã. Os países nórdicos no mundo, que a noite é muito longa, você tem um aumento de suicídio impressionante. Então, o cérebro emocional precisa da energia da luz na retina e a sua ação no sistema límbico. Então, primeira dica é abrir cortina, abrir janela, Quando você fala acordar cedo, é acordar cedo mesmo, tipo no comecinho da manhã, 6 da manhã? Melhor ainda, se você acordar às 6 da manhã e fizer uma caminhada de manhã, é um espetáculo. É um espetáculo. Então, a aurora matinal. Perfeito. Quer dizer, a energia da luz, a energia natural. A segunda é movimentar o corpo, porque é interessante, eu dei a mão para alguém, a ordem sai do cérebro e vai até o músculo. Dá um tiro, a ordem sai do cérebro, vai lá no dedo. Então, como é que o impulso nervoso sai do cérebro e vai até a ponta, a extremidade? O Neymar vai marcar o gol, né, no pênalti. Como é que a ordem vai para o pé? É impulso nervoso. Se uma célula nervosa não encosta na outra, ela é longe, tem um espaço chamado sinapse, como é que o impulso nervoso pula de uma célula para outra? São mediadores químicos. Então, você quando faz ginástica, você aumenta a produção desses mediadores químicos, que, aliás, foram citados aqui, dopamina, serotonina, mediadores químicos, neuropeptídeos. Por isso chama o barato do corredor. Quem faz ginástica sente falta se parar, porque essa ginástica, ela age no cérebro e você melhora o humor da pessoa. Ela se sente melhor por métodos naturais. Aliás, 70% do corpo humano é água. Água parada estraga. Então, é preciso mexer o corpo. A gente, às vezes, compara o corpo humano com uma máquina, dizendo, puxa, mas se usar muito, desgasta. Não, o corpo humano é o contrário. É o contrário, né? É o contrário. Se você usar mais, ele melhora. Se não usar, enferruja. Exatamente. Aliás, quem mais sente com a vida sedentária é o coração, que é a bomba que faz o sangue circular por todo o organismo. Então, você fazer ginástica, pequenas caminhadas que sejam, a Lu, minha esposa, nós moramos no 7º andar. Então, ela desce a pé e sobe a pé. Eu não acredito nisso, gente. Agora ficou feio para mim, porque eu tô crente que eu tô bem fazendo minha ginástica, mas subir de escada e descer eu ainda não faço isso. Então, olha lá, ninguém é do jeito que é maravilhosa à toa. Pequenas caminhadas. Hoje eu vejo muita gente fazer ciclismo, bicicleta. Caminhada é um espetáculo. Academia, quem puder. Enfim, mexe o corpo. A terceira é a alimentação. Então, a gente troca as células. Daqui, nós estamos em setembro, né? No começo do ano que vem, o corpo humano é outro. Trocou o cabelo, unha, pele, sangue, mucosas, ficam os neurônios. Então, como é que você troca tudo isso? Formado pelo DNA do papai e da mamãe, da genética,
a respiração e a alimentação. As nossas células são resultado disso, do que você come, da alimentação, do ar que você respira e da herança genética do papai e da mamãe. Então, a alimentação é fundamental. O neurônio é envolvido por uma bainha de lipoproteína chamada ômega 3, uma bainha de lipoproteína. Então, os alimentos que têm ômega 3 são ótimos. Peixe é um alimento fantástico. Espinafre, verduras verdes escuras. Então, mais ômega 3, isso ajuda também o cérebro. 4, respiração. Quem está estressado, a respiração é curtinha. Inspire de maneira mais profunda. Todo mundo respirando aqui, olha, a respiração é baixinha, mas eu ouvi daqui, todo mundo ali já estava respirando, a turma em casa também. Isso acalma, isso acalma. Então, você inspirar mais vagarosamente e expirar mais vagarosamente. Quinto, meditação. Por que o grande problema hoje do mundo é a insônia? Muita gente tem dificuldade para dormir, porque chega à noite com o corpo descansado, não fez nada, e com a mente agitada, o cérebro agitado. Então, precisa fazer ginástica para cansar o corpo e precisa repousar o cérebro. A meditação, ela limpa o cérebro dos pensamentos recorrentes. Então, diminui a irritação cortical, melhora a memória, melhora o humor. Como é que se medita? Você está no ônibus, no metrô, qualquer lugar, você fecha o olho e repete um mantra. 1, 2, 3. Repete. 1, 2, 3. Pai Nosso, Ave Maria, o que você quiser. Então você repete um mantra, não tem importância que se distraia, é normal. Depois você volta de novo, mas fazer ali alguns minutos de meditação, né? Isso ajuda muito, porque diminui a irritação cortical, tira os pensamentos Nossa, que jeito fácil que o doutor conseguiu ensinar a gente a meditar, né? Olha lá, fecha o olho, 1, 2, 3, ou Pai Nosso, Ave Maria, enfim, o que você quiser falar. Vai repetindo o mantra, procura ficar bem numa posição bem relaxada, pode ser em qualquer lugar que você esteja sentado, né? Pode ser numa viagem, se você não estiver dirigindo, pode ser em casa, enfim. Então, meditação. O amor. O amor é uma necessidade biológica. O ser humano precisa de afeto. Afeto. Uma criança chora. Você põe em contato com a pele, ela para de chorar. Então, amizades, aquele amigo que você pode abrir o coração, amiga, falar dos seus problemas, das suas dificuldades, marido e mulher, pais e filhos, família. Então, o cachorrinho, o gato, o amor, o afeto é uma necessidade biológica. O ser humano precisa de afeto, né, de afeto. E, finalmente, a grande conexão. Cientificamente, Cláudia, está provado, todo mundo passa por adversidades na vida. Então, se você pegar as maiores adversidades, a morte de uma pessoa muito próxima da família, uma separação, quem faz, por exemplo, quem tem fé, qualquer que seja a religião, mas quem tem fé, ele consegue superar melhor essas adversidades. Então, a luz da manhã, a aurora matinal, a ginástica, né, o mexer o corpo, a alimentação mais saudável, prato colorido. Prato colorido, a respiração, inspirar e expirar de maneira mais vagarosa, a meditação, você se concentrar e repetir um mantra, vai repetindo, para acalmar o cérebro. O amor, o afeto,
Né? Eu vou só fazer um parêntese aqui, porque tem muito filho e filha assistindo e sabe que tem lá o seu paizinho, mãezinho idoso e que tá lá há tempos sozinho. Precisa dar afeto, precisa de presença, precisa de carinho. A pandemia afastou muito, mas a gente sabe que isso é vital. E depressão mata, né? Então, é bom prestar atenção nesse fator. Por quê? Porque todos nós temos uma defesa, um sistema de defesa próprio do organismo. Se você... existe um cérebro chamado cortical, é cognitivo, é de resolver problema, é o QI, quociente de inteligência. Fulano é um gênio, ele tem 170 de QI e tal. Mas dentro desse cérebro existe um cérebro emocional. Aí vem a inteligência emocional. É que você não controla, sistema límbico. Eu digo, para de bater o coração, ele não para. Para de suar, ele não para. Então você tem um cérebro emocional dentro do cérebro e precisa de afeto. Então liga para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, diga que ama, ouça, converse, é necessário, é da natureza humana. E, finalmente, a grande conexão. Aqueles que têm fé, independente do credo, mas que creem, que têm fé, conseguem superar as adversidades que todo mundo tem, todo mundo tem. Esse livro do professor Schreber, ele começa assim, a gente fala assim, se eu fosse fulano de tal, eu tava com tudo, né? Não, se você fosse fulano de tal, você não teria os seus problemas. O problema seria os teria os problemas dele. Aí ele cita Marilyn Monroe, a mulher mais bela, mais desejada do seu tempo, overdose. Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana, mais famoso. Cita Ernest Hemingway. Napoleão Bonaparte, o homem mais poderoso do mundo, cruzou a Europa com a sua espada. Dom João VI veio para o Brasil em 1808 fugindo de Napoleão. Napoleão disse, exilado aqui na ilha de Santa Helena, no Atlântico, não conheci em toda a minha vida um só dia de felicidade. Não é o dinheiro, não é o poder, não é a beleza que faz as pessoas mais ou menos felizes. Então, e ele fala, e há pessoas comuns que a gente tem uma satisfação de estar com elas. A gente sente uma aura melhor de convivência, de espírito comunitário. Então ficam aí as dicas do professor Schreber, que foi um grande cientista. Ensinadas com maestria pelo Dr. Geraldo Alckmin. Muito obrigada pela sua visita, muito obrigada pela sua presença, pelo bate-papo aqui. Leva um beijo grande para Dona Lu e para toda aquela família linda, aquele monte de neto que vocês têm, que eu fico babando. Lindos, que linda família. Deus os abençoe cada vez mais, viu? Obrigado, Cláudia. Vocês tiraram minha foto com o Dr. Geraldo Alckmin, uma foto bem bonita. Tiraram, assim, ó. A Catarina vai tirar uma foto, gente. Não posso perder essa foto. Obrigado, não pode chegar muito perto por causa da Covid. Quem tem Covid não pega de novo? Quase 99% não pega de novo. Aliás, o Cláudio, antes saiu uma boa pergunta. Um cientista colocou, por que às vezes a pessoa teve e pega de novo? Pode acontecer de ter pego, pode ter erro no primeiro diagnóstico, falso positivo, e pode, às vezes, fica um fragmento de proteína do primeiro vírus no fundo do nariz. Quando for fazer o segundo teste, às vezes pega esse fragmento. Então aparece positivo, mas é daquele primeiro. Aí aparece positivo e a pessoa nem está doente, quer dizer, seria um assintomático. Mas vírus novo, humildade. Ficar de olho. Humildade é a palavra. Tá bom? Doutor, muito obrigada. Foi uma alegria recebê-lo. Obrigada. Vamos lá, gente. Que joia, né? Vamos botar isso em prática, viu? Você percebeu que são 7 regrinhas simples que a gente tira de letra e vive com mais alegria e mais saúde, principalmente.